agora com Alan Dias, engenheiro da carpintaria. Isso. Alan, obrigada pela presença, obrigada pela parceria. O Alan desenvolveu o projeto aqui do stand, foi um dos parceiros mais atuantes aqui na construção de viabilizar esse stand aqui, para a gente pudesse trazer esse conteúdo, um pouco de conteúdo para vocês aqui na FIA. Alan, então eu queria saber um pouquinho quais têm sido os desafios aí? Você falou que está há 20 anos no mercado, a carteira tem 7 anos de atuação. Quais têm sido os desafios de construir com madeira no Brasil? Isso mesmo, eu já estou na madeira faz quase 20 anos, acho que o ano que vem eu faço 20. E a carpinteria foi fundada em 2010, agora vai fazer 7 anos em outubro, mês que vem. E realmente a gente tem algumas dificuldades, mas eu tenho sentido que isso tem mudado ao longo desses anos todos que a gente está trabalhando, né? A vinda da madeira engenheirada, né? Madeira laminada colada, principalmente, está mudando um pouco a visão do que o pessoal tem da madeira, de que a madeira é fraca, de que pega fogo, que ela apodrece. A gente já está superando um pouco esses mitos, principalmente junto aos arquitetos que estão procurando também se atualizar mais, né, no que se tem feito em madeira, fora do Brasil principalmente. Como eu sempre digo, esses sites de arquitetura, né, ArcDaily, Design, todos eles mostram sempre estruturas de madeira que estão sendo feitas lá fora. E os novos arquitetos estão ligados nisso, né? Então a gente já tem assim superado a barreira do projeto em madeira, né? Tá tendo muito projeto já em madeira, porém eles precisam produzir esses projetos para os clientes, e nem sempre os clientes entendem que a madeira tem todas essas propriedades a favor, né, tanto da sustentabilidade como resistência física e mecânica, e isso ainda precisa mudar um pouco, né? As outras pessoas também precisam se atualizar do que se pode fazer em madeira hoje em dia. E vocês, como vocês têm conseguido atuar nessa frente? Então, vocês têm contato direto com o cliente ou os projetos chegam através dos arquitetos para vocês? Nosso cliente é o arquiteto, não é nunca o cliente final, porque é o arquiteto que especifica a madeira no projeto, né? Ele que está do nosso lado, tentando convencer o cliente a usar a madeira no projeto dele. A gente entra também como parceiro desses arquitetos, mostrando para os clientes o que se pode fazer em madeira. Então eu tenho plena consciência de que meus clientes são os arquitetos. E se a gente quiser realmente que mude esse panorama, a gente tem que conscientizar os engenheiros e os arquitetos, né? Os clientes, eles vão ser convencidos por argumentos desse pessoal, da engenharia e da arquitetura. Você falou das características positivas, de tudo que pode ser feito com a madeira, mas quais são as limitações? A madeira tem limitações? O que não pode ser feito com madeira hoje? Madeira tem algumas limitações, sim. Não é tudo que se pode fazer em madeira. Eu costumo dizer também que cada material tem a propriedade certa para o uso que ele está sendo designado. Por exemplo, ninguém vai fazer fundações, né, enterrar madeira, fundação com madeira, porque obviamente ela vai estar em contato com o solo e vai começar a deteriorar. A gente evita também da madeira ficar exposta, né, a estrutural principalmente ficar exposta. Não estou falando de brises, né, de revestimentos externos que você pode eventualmente trocar se essa peça apodrecer ou quebrar. É a estrutura. A estrutura não dá para trocar assim tão fácil. Então a gente evita deixar a estrutura exposta, né, fazendo com que as estruturas estejam sempre trabalhando encapsuladas ou cobertas de alguma forma. Mas, como eu disse, a madeira engenheirada veio para vencer qualquer tipo de barreira. Hoje, praticamente, né, com esses prédios de madeira que estão sendo construídos pelo mundo afora, principalmente no Canadá, na Europa e nos Estados Unidos, né, começou o ano passado, a gente vê que não tem limite para se construir com madeira. Então, inclusive estruturas orgânicas, né? A madeira faz muito bem curvas, melhor até do que o aço. Então, posso dizer e afirmar assim categoricamente que você pode projetar o que quiser com madeira hoje em dia, obviamente aí tomando alguns cuidados técnicos. Hoje a gente já tem disponível no mercado brasileiro os acessórios, sistemas de fixação,
ligação, ou isso ainda tem que vir do exterior, como você tem trabalhado? Alguma coisa tem que vir do exterior, sim. A gente ainda não está 100% preparado para atender toda essa demanda de laminado colado com produtos nacionais, né? Por exemplo, os parafusos de ligação a gente traz da Itália, né? Quem fornece para a gente é a Rotoblas. Graças ao projeto do shopping que a gente fez em Fortaleza, a Rotoblas resolveu ter um braço aqui no Brasil, então tem uma filial aqui em Curitiba, e que a gente consegue mais facilmente trazer esses parafusos de ligação que são ótimos, né? São próprios para a estrutura de madeira, que não existia antes. Aqui a gente tinha que fabricar, tinha que ir num serralheiro e pedir para ele soldar uma peça ou fazer um parafuso diferente. Isso há 5, 6 anos atrás era a realidade. Agora, com a Rotoblas aqui, a gente consegue atender muito melhor essa questão estrutural de ligações. Outra coisa que acontece é assim: lá na fábrica de laminados colados, que é a Crosslam, muitas dos elementos que a gente tem que usar para produzir o laminado colado também vem de fora. O principal elemento, que é o adesivo, a gente tem que importar. Não existe um adesivo de laminado colado no Brasil. Então ainda não tem essa demanda, né, de consumo de madeira engenheirada para que uma dessas fábricas venha ao Brasil e comece a produzir esse adesivo aqui, por exemplo. Hoje vocês têm usado madeira de floresta plantada para produzir esses produtos engenheirados? 100% floresta plantada. Pinos, 98% e um pouquinho de eucalipto também. Você falou antes que o cliente de vocês é o arquiteto, não o cliente final. Mas quem é esse cliente final que busca projetos com madeira? Você tem um perfil? Atualmente, os projetos que a gente tem trabalhado são não que eu só queira trabalhar com isso, mas a maioria dos projetos são casas de alto padrão. Então, esse cliente que vai fazer uma casa de alto padrão e vai usar o laminado colado é um cara que já foi para os Estados Unidos, já morou na Austrália, numa casa de madeira, já visitou países da Europa e vê o que está acontecendo com madeira lá fora, né? Tem uma consciência um pouco mais aberta e sabe que a madeira pode ser um bom material estrutural, se informa, né? A gente ajuda também esse cliente a se informar, mas no momento são casas de alto padrão. Eu acredito que no futuro a gente vai começar a ter outros tipos de clientes. Quando a madeira começar a ser utilizada mais em maior larga escala, a gente vai começar a competir diretamente com estruturas metálicas. Isso já está quase acontecendo, e aí, por exemplo, um galpão como esse dessa feira poderia simplesmente ter sido feito em madeira, né? Então a gente vai começar a entrar nessa área industrial, né, fazer galpões, e com a vinda do prédio de madeira para cá, a gente também está com a esperança de que isso vai fomentar o mercado para construções altas, né, de madeira também, madeiras maciças. Você mencionou então o prédio, né, que vai ser construído em São Paulo e que vocês vão participar diretamente. Qual vai ser o envolvimento da carpinteria no projeto? Para quem não sabe, vai ser construído um prédio de 13 andares, né? 13 andares. A Mata está envolvida também nesse prédio, vai ser um prédio construído na Vila Madalena e a carpinteria está envolvida. Como vai ser a participação de vocês? No momento, a gente está envolvido só na parte de projeto. Eu sou calculista estrutural, então, juntamente com o Eric Karsh, que é um engenheiro estrutural canadense, nós estamos desenvolvendo o cálculo estrutural desse projeto, definindo como seriam as ligações entre as peças de madeira, como seriam as ligações entre madeira, os pilares, as lajes, como são os detalhamentos das varandas, como vai ser o encapsulamento desse prédio, né, de vidro, para onde vai escorrer a água, né, como seriam aí a ligação desse prédio com a terra, né, com a base, como seria a fundação. Então, no momento, eu estou envolvido na parte de cálculo e projeto, detalhamento de projeto. Para o futuro, talvez a gente possa se envolver um pouco mais também como carpinteria
na parte de montagem desse prédio lá em São Paulo. Então, ainda está muito conceitual. Vamos ver se a gente consegue superar as barreiras burocráticas, que eu acho que é a parte mais difícil desse prédio. Não é o cálculo, não é o projeto, não é a montagem, é realmente a burocracia que se tem para construir uma estrutura dessa aqui no Brasil. Você falou da montagem. A construção com madeira no Brasil ainda tem um volume muito baixo, né? Sim, sim. E a mão de obra para isso? Como que vocês têm trabalhado essa questão de formação de mão de obra? Como é que vocês compuseram a equipe que trabalha com vocês? Isso. A nossa equipe hoje é composta por 42 carpinteiros, né? Nem todos são assim super profissionais, então a gente sabe que alguns sempre se destaca e a gente tira esse cara para ser um chefe de equipe e coordenar os ajudantes, né? Mas no princípio não era assim. A gente foi conhecendo, né, carpinteiros ao longo da nossa vida profissional e tem muitos deles que estão com a gente até hoje, né? E esses caras que são a peça-chave aí da nossa equipe de montagem, eles vão treinando de obra em obra esses ajudantes para serem carpinteiros. A gente não tem um curso, ainda é uma profissão que se passa de pai para filho, né? Tanto que a maioria das nossas equipes é o chefe, é o filho dele, é o sobrinho, aí vem o tio trabalhar junto com ele, aí chama o vizinho, aí o cara começa a gostar de trabalhar com madeira, né? Ainda é meio arcaico isso, não tem um curso, né, que faça uma preparação para esses carpinteiros. No shopping aconteceu uma coisa interessante. Eu trouxe da Itália uma equipe de carpinteiros para trabalhar junto com a gente na montagem, no shopping Iguatemi lá de Fortaleza. E como era uma estrutura muito complexa, a gente aprendeu com eles lá, né? E esse know-how que a gente aprendeu com eles, a gente tem passado para todo mundo na nossa equipe. Então é muito interessante como eles ensinam, né? Hoje a gente tem um arquiteto da nossa equipe que se cansou de ficar trabalhando lá desenhando, né? Desenhando estrutura, desenhando detalhe. Ele falou: Alan, eu quero ir para a obra. E ele agora está 100% nas obras, aprendendo como os carpinteiros trabalham, para que ele possa ser um professor dos próximos funcionários que queiram trabalhar com a gente e querem aprender esse métier da carpintaria, né? É isso aí. Você falou aí do arquiteto que não quer desenhar mais, que tipo de softwares vocês, para calcular em madeira, vocês têm que usar algum outro tipo de software que vocês têm usado? A gente usa basicamente 2 softwares lá no escritório. O de cálculo é um software alemão, chama Global, a marca do software, e RSTAB, né, que é como eles chamam lá fora. É um software de cálculo de estruturas isostáticas. Então normalmente eu desenho a estruturinha, né, preencho as linhas com as seções de madeira, coloco as cargas e a gente simula a estrutura em várias situações, com vento, né, com cargas pontuais, né, com cargas acidentais. E aí essa simulação vai me dizer se a estrutura está estável ou não, ou se as peças estão esbeltas ou se elas estão muito superdimensionadas. Então ajuda bastante. Não é um software que calcula a ligação, né? Ligação é uma coisa bem complexa, a gente faz ainda manual esse cálculo. Depois que está tudo calculado, a gente tem um outro software que se chama CADWork, que é um software que trabalha na plataforma BIM, conversa com Revit, com ArchiCAD, com qualquer software que trabalha com a plataforma BIM, que é usado para detalhamento da estrutura. Então a gente desenha dentro dele e ele automaticamente cria os desenhos em 2D para irem para a obra, para a gente fazer a montagem. Ou então, se um dia a gente conseguir adquirir uma CNC, ele abastece a máquina para poder cortar a madeira de acordo com o desenho que a gente fez. Você falou aí da obra do shopping de Fortaleza. Que outras obras comerciais, né, não residenciais, que você pode mencionar para a gente aí? Tá. Agora a gente está entregando uma obra em São Paulo que é bem interessante, do arquiteto Márcio Kogan também, que é a Mi Casa, volume C,
que foi toda feita em madeira. O interessante é que assim, o volume A foi feito em concreto, o B foi feito em aço e agora o C está sendo feito em madeira. E o que é o espaço? É uma loja de móveis. É uma loja de móveis bem chique, famosa. Um sofá é mais caro do que a loja inteira. E aí, mas é interessante que é um lugar público. Quem for para São Paulo pode visitar e conhecer a estrutura, né? Vai ser inaugurado agora no final de outubro. E além do shopping, o que mais? A gente fez alguns restaurantes lá em São Paulo, né? Não tem muita obra assim pública que se dá para visitar em madeira, porque, como eu te disse, ainda é uma coisa meio que para padrões altos, né? Com a massificação isso deve mudar um pouco também. Você esteve recentemente na Europa, né? O que você viu? Chegou a ver alguma coisa lá que você contar pra gente? Sim, eu fui para Amsterdã visitar o PET 22, que é um prédio que é misto, né, de concreto, aço e madeira, mas a maioria da estrutura é feita em madeira, né? Quando eu cheguei lá, eu tive uma impressão de que aquilo realmente é o futuro da construção, porque é uma obra que você se sente bem estando lá, né? A madeira é um material que cada peça tem o seu próprio DNA, então você, como ser humano, se identifica com aquilo e é o futuro, né? No Brasil, isso já vai ser uma realidade, né? No futuro próximo. Para quem está começando, de repente, os escritórios de arquitetura e engenharia que estão começando e querendo projetar em madeira, qual seria a tua orientação, a tua dica aí para esses profissionais? Olha, eu comecei bem de baixo mesmo. Eu entrei na área de madeira fazendo deck, né? Que é uma coisa que não precisa nem calcular, né? Eu sempre falo para todo mundo, você tem que fazer. Você não pode ficar filosofando muito, sabe? Você pega, põe a mão na massa. Se você não consegue trabalhar na empresa que você está querendo trabalhar, né? A gente recebe muito currículo, mas eu não consigo contratar todo mundo que quer trabalhar comigo. Então, cara, isso só quer dizer uma coisa, que se tem tanta gente querendo trabalhar com isso, tem gente interessada nisso também. Então vai e faz você mesmo, sabe? Vai lá e começa a trabalhar com madeira, junta os amigos que gostam de trabalhar com madeira e vai. Eu comecei a oferecer meus produtos em feiras de arquitetura, porque eu não tinha cliente. Então eu ia na Casa Cor, fazia um ambiente numa Casa Cor, aí eu ia criando meu portfólio para que as pessoas vissem quem eu era, né? E com isso a gente foi crescendo e hoje a gente faz estruturas imensas em madeira, mas a gente começou assim, né? Na cara e na coragem mesmo, e obviamente com muito estudo também, né? Aqui no Brasil a gente não tem tantos cursos, né, de madeira que ensine a calcular, então nós somos bastante autodidatas, né? A gente tem uma biblioteca lá na carpinteria imensa de livros de cálculo do mundo inteiro, da Rússia, da Alemanha. Tem algum autor aí que você possa recomendar? Tem, sempre tem. Tem o Julius Natterer, que é o papa da madeira hoje em dia, né? Se bem que ele já está meio velhinho, tem gente nova, né, vindo para cá. O próprio Eric Karsh, que é o engenheiro do Michael Green, que está trabalhando com a gente nesse projeto do prédio, é um cara genial, né? Não sei se tem livro dele ainda, mas o Julius Natterer tem um livro muito bom que chama Construir en Bois, né? Que seria construir com madeira, né? Traduzindo, que é a Bíblia da madeira laminada colada, né? Ainda não tem, por exemplo, CLT nesse livro, porque na época que ele foi lançado o CLT ainda não era tão divulgado, mas tem muita referência, né? Esse livro, infelizmente, não tem em português, ele tem em italiano, tem em inglês, tem em francês, tem em alemão, mas ele é tão ilustrativo que ele é o meu livro ali de cabeceira. Para qualquer estrutura a gente está sempre consultando. Aqui no Brasil a gente tem 2 livros escritos por professores de universidade que eu recomendo bastante, que é o Estruturas de Madeira, do professor Walter Pfeil, já é falecido, e Caderno de Estruturas de Telhados em Madeira, do professor Moliterno, que são 2 livros muito interessantes para quem gosta de cálculo de estrutura de madeira. Como é que se dá o processo criativo de vocês? O
processo criativo é assim, eu já recebo uma arquitetura pensada, a gente não pensa a arquitetura do zero, né? Porque eu particularmente acho antiético nós projetarmos arquitetura, quando eu digo é a carpinteria. Eu prefiro que venha um arquiteto já com uma ideia e aí a gente desenvolve isso junto, tá? Então, valorizando assim o trabalho dos escritórios de arquitetura. Então, vem um arquiteto e a gente faz uma pesquisa e cria junto a estrutura que ele está imaginando, porque nem sempre o arquiteto pensa em madeira, né? E aí a gente vai e conversa, né, desde o princípio, como pensar em madeira, até onde a madeira pode ir, que vão que eu posso vencer. Olha, aqui de repente se a gente fizer uma mão de amigo, ou uma curva, ou colocar uma mão francesa, ou fazer uma viga vagão, pode ficar uma estrutura interessante. Então a gente prefere até que o arquiteto venha procurar a gente antes de projetar, do que projetar e a gente ter que, às vezes, até modificar o projeto. Então essa é mais ou menos o sistema de criação que a gente tem. Então, eu sou o Jonathan Heiner, meu pai tem uma fábrica de móveis sob medida e desde pequeno eu convivo com madeira, assim. Sim, sim. Sou formado em design de interiores e eu adoro muito madeira, tipo, adoro os encaixes, como é feito, montado e tal. Sim, sim. E eu sinto que na minha região, na nossa região, no Brasil inteiro praticamente, a gente tem muita dificuldade contra a mão de obra. Exato. Eu acho que o governo deveria pensar em alguma coisa para incentivar a mão de obra na construção. Sim, eu acompanho algumas obras nos Estados Unidos, no Canadá, alguns canais, né? E eu acho que o sistema deles é muito mais evoluído que o nosso, quanto a mão de obra. Eu acho que seria um lugar para a gente investir, sim, justamente na mão de obra, na construção de madeira. A preparação de mão de obra. Isso aí. Isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente também poderia estar trabalhando junto com o Senai, né, o Senac, para criar cursos, né, de carpinteiros, né, preparar carpinteiros para trabalhar com estruturas de telhado, estruturas de madeira. Isso ainda não existe, né? A gente até criou um curso para carpinteiros junto com a Amaru Plantar, lá de Curvelo, em Minas Gerais, e esse curso existe para trabalhar com madeira roliça, né? Quem quiser se inscrever, realmente é só procurar eles e contratar o professor que ele vem dar um curso preparatório para os carpinteiros, mas aí ele é focado em madeira roliça da Plantar. Em relação aos produtos, o que falta ainda ser produzido no Brasil? As indústrias madeireiras têm que desenvolver outros produtos para ter esse tipo de construção? Olha, só não existe mais produto porque não tem ainda a demanda, porque o que manda é a demanda. Se a gente tivesse uma procura grande de estrutura de madeira, eu tenho certeza que existiriam muito mais fábricas de laminado colado, já iria existir uma fábrica de grande porte, né, de CLT, né, já existe uma em Suzano, mas ainda é uma produção pequena, né? LVL agora a gente está tendo aí com a iComposite, mas assim, eu acredito que isso está prestes a acontecer, né? A gente está tentando de tudo, junto com os parceiros, né? Principalmente a Mata, que é um grande parceiro, fomentar esse mercado para criar essa demanda que não existe, porque ela não vai existir se a gente não criar também. A gente precisa mostrar, né? Dizer o que a madeira pode fazer para as pessoas se interessarem, porque as pessoas estão acostumadas com concreto e com aço e acham que a madeira é uma estrutura secundária, né? Isso é que precisa mudar, né? E a gente só muda isso mostrando, principalmente no Brasil. O brasileiro não compra um projeto no papel, ele quer ver a coisa pronta. E se você mostrar uma coisa pronta, com qualidade, eu tenho certeza que eles vão comprar. Se pudesse dar 3 sugestões
três dicas aí de por que construir com madeira, porque esses profissionais devem apostar na madeira, especificar a madeira e começar a projetar obras em madeira. 3 só? Tá bom, vou começar com a principal, a questão da sustentabilidade. A madeira atualmente é o material de construção mais sustentável que existe, né, para se construir estruturas. Primeiro porque cada metro cúbico de madeira que a gente usa na obra, a gente está sequestrando no meio ambiente 1 tonelada de CO2. Né? Ela fica armazenada na madeira e vai ficar lá armazenada na estrutura pelo tempo de vida daquela estrutura, no mínimo 50 anos, né, que é o que a norma pede. Né? Esse seria a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, porque os outros materiais, como concreto e aço, são materiais provenientes de extrativismo. Né? Eles vão acabar uma hora, além de fazer um dano imenso ao meio ambiente pela emissão de gases nocivos, né, por efeito estufa na sua produção. E a madeira é um material totalmente renovável. Né? Pra você ter uma ideia, um prédio desse que a gente vai fazer lá em São Paulo demora, sei lá, 40 minutos para uma floresta produzir um outro igual, a madeira equivalente a um prédio como esse. Né? Segundo aspecto é que a madeira não é tão frágil assim quanto se pensa. Né? Eu estou falando de madeira engenheirada. A madeira engenheirada, ela pega a madeira de reflorestamento, como por exemplo pinos, ela é classificada para tirar fora os defeitos e aí a gente cola a parte boa da madeira. Só fazendo isso, ela vai ficar muito mais resistente do que a matéria-prima original. Em alguns sistemas que se cola essa madeira, ela fica tão resistente ou até mais resistente do que o aço. Então, não tem por que não usar madeira para estrutura, principalmente a madeira engenheirada. E terceiro lugar, que eu acho que é unanimidade, é porque a madeira é linda. Não tem comparação. Você não tem quem não goste de madeira, né? Tem uma história interessante que acontece lá no shopping, é que tem o pessoal às vezes vai lá, tá visitando assim, e vai lá e abraça, né, o pilar de madeira, fica alisando, assim, fica, puxa, será que isso aqui é de madeira mesmo? Eu nunca vi ninguém alisar ou abraçar um pilar de aço, por exemplo. Obrigada por ter aceito o convite, por ter aceito o convite de participar do stand aqui com a gente também. Obrigado. Estamos aí à disposição sempre de vocês para ajudar a divulgar esse tema. Conte com a gente aqui no portal. Obrigado, Juliane. Obrigado ao portal Madeira e Construção também.